Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje quero trazer um modelo de vídeo que vocês gostam bastante aqui no canal, Tier List, ou seja, vou ranquear das piores até as melhores empresas olhando para alguma classe específica. Pode ser para dividendos, ações baratas, potencial de crescimento, mas hoje eu quero listar para você as melhores empresas para buy and hold, ou seja, adquirir e levar a longo prazo para se tornar sócio de verdade. Trouxe aqui para vocês uma seleção de diversas empresas, mais de 40 ações, e não necessariamente eu vou falar sobre todas. Vou trazer as mais interessantes para esse tópico em específico. Então, aqui eu tenho dentre as classes casamento, que é autoexplicativo, é aquela ação que você vai comprar para levar para sempre, sem foco em venda, uma ação que remunera bem, que tem oportunidades interessantes de precificação e o mais importante, que você vai ver, que é o que eu vou mais levar em consideração aqui na análise, que é justamente constância de entrega de resultado, de remuneração, disciplina ao longo dos anos. Noivado, já é aquela ação que você tem um laço muito forte também, mas que ainda não chegou naquele ponto do casamento, né? Aquela que você olha para a carteira e fala, essa daqui eu confio, pode estar passando por um momento complicado, mas eu confio que é uma ótima empresa, não abro mão de jeito nenhum. Namoro, que é aquela empresa que você tá namorando, que você gosta, de repente tem carteira ou tá estudando, mas não tem aquele laço todo formado ainda. Amante é que a gente pode classificar uma empresa que vale a pena, de repente, apenas para precificação, ou apenas em um momento específico, ou apenas quando olhamos para fatores cíclicos, macroeconômicos, de commodity, enfim, e tô fora, que é aquela empresa que, na minha opinião, olhando para longo prazo, para buy and holding, não vale a pena. Tendo explicado tudo isso, vamos falar primeiramente sobre uma empresa bancária, Banco Paine. Essa que é uma small cap, um dos poucos bancos que trouxe recorrentes prejuízos em um passado próximo, mas atualmente vem recuperando o resultado, vem entregando um ótimo resultado até, e o Banco Paine ele traz um conjunto, eu vou deixar por enquanto em namoro enquanto eu explico, traz um conjunto de alguns pontos interessantes, que é o quê? É um banco muito barato, muito pequeno, com bom potencial de crescimento e muito barato, remunera muito bem com dividendos, traz hoje indicadores, resultado muito elevado. Então, quando olhamos hoje para a foto, é um ótimo banco, uma ótima opção. Porém, tem algo que joga contra ele, que é justamente seu histórico. Não é um banco que apresentou uma disciplina, constância de entrega ao longo dos anos. Então, para classificar como buy and holding, comprou hoje com total conforto, que é para longo prazo, ainda não dá para ter esse nível de confiança. Então, por enquanto, fica em namoro. Já quando falamos de outro banco, Banco ABC, esse aqui, eu acredito que pode ficar em noivado, até porque ele não é tão barato como o Paine, ele não paga tanto dividendo hoje como o Paine, mas ele é muito mais constante. Quando olhamos uma média de pagamentos, uma média de entrega de resultado, é um banco que não traz prejuízos, diferente do que já houve no passado do Banco Paine. Então, olhando para constância, disciplina, isso que é tão interessante, deixa o Banco ABC em noivado. Agora, quando falamos da Tauro, empresa essa muito cíclica, empresa armamentícia que depende não só do ciclo do seu produto, principalmente, mas também de diversos fatores macroeconômicos que tornem possível, viável, interessante, lucrativo a tese operacional da empresa. Aqui no Brasil é algo muito complicado, tanto é que hoje mais de 60% da receita da Taurus vem apenas dos Estados Unidos, 70% basicamente da América do Norte, muito pouco hoje do Brasil, que a gente sabe que hoje não tem um cenário muito viável pro armamentício, pro setor armamentício, e muito devido a essa volatilidade, uma média de entregas durante o longo dos anos não muito recorrente, regular, é uma empresa com nível de volatilidade operacional de entrega muito elevado. Hoje, por exemplo, passa por um momento muito complicado, sendo que 2022 foi um ótimo momento, pagou bastante dividendos, teve um ótimo resultado. Devido a tudo isso, fica aqui em tô fora, juntamente da Saene. Saene, que é uma empresa de engenharia civil, muito mais focada, quase que 100% na incorporação, mas é uma empresa que não entrega constância, disciplina, recorrência de resultado. Todo vídeo que eu trago da Saene eu falo isso, porque é um ponto muito importante. Então hoje é uma empresa que está pagando ali seus 50% de dividend yield, se encontra barata quando olhamos para os seus indicadores, preço-teto, toda essa análise devido ao resultado não recorrente. Isso que a Saene durante alguns anos traz esses resultados não recorrentes, mas são anos à parte. Juntamente com esse resultado, dividend yield também não recorrente, mas quando olhamos para um pacote como um todo, disciplina, previsibilidade, perenidade na carteira, constância de entrega, não é uma empresa que tem isso como seu forte. Para ser justo, dá para deixar a Saene até em amante, porque é uma empresa que você comprando ao preço no momento certo, dá para você ter uma alta remuneração de fato.
Logo após falamos de Banco do Brasil e BB Seguridade. Aqui já vou deixar as duas do mesmo tier porque não tem como. Banco do Brasil e BB Seguridade são empresas previdenciárias que se encontram recorrentemente em boa oportunidade de precificação, empresas que pagam muito dividendo e o melhor de tudo, crescem resultado de forma muito consistente e disciplinada. É tudo o que nós precisamos para uma empresa buy and holding de longo prazo. Se tivesse um checklist, basicamente seria preenchido ali 9 de 10 itens. Tanto é que o Banco do Brasil, quando olhamos para carteiras buy and holding, tanto no YouTube ou de pessoas físicas, investidores convencionais mesmo, dá para ver que todo mundo tem Banco do Brasil na carteira e é justificado por diversos pontos. E aqui eu já trago seus pares, Banco Itaú, Bradesco e Santander, que, na minha opinião, diferente do Banco do Brasil, são empresas privadas. Tanto o Itaú como o Bradesco e o Santander são empresas privadas, o que isso em específico traz um ponto muito melhor do que o Banco do Brasil, que é um estatal. Mas o Banco do Brasil tem ao seu ponto, ao seu favor, dois pontos muito importantes, pelo menos para mim. E aqui você pode discordar, fique à vontade aqui no comentário. Mas o Banco do Brasil é uma empresa que tem uma média, uma constância durante toda a sua vida útil, listada e não listada em bolsa também, mais de 200 anos de operacional, de uma alta frequência e volume de pagamento de dividendos. Desde lá de Décio Bazin, quando o Bassi era menino ainda, já se falava no Banco do Brasil como uma das melhores empresas pagadoras de dividendos, isso que é muito importante no buy and holding, quando olhamos para a remuneração com dividendos, em 90% dos casos. E o outro ponto que joga muito a favor é constância de uma precificação abaixo do preço justo. Banco do Brasil é um paraíso para você comprar barato. Hoje é um absurdo, né? Banco do Brasil hoje está negociado a R$18. Aqui eu não preciso nem falar. Já trouxe alguns vídeos ultimamente, mostrei que fiz alguns aportes, ainda tenho caixa, tô olhando com carinho ainda para o Banco do Brasil, também a BB Seguridade, mas são duas empresas que têm esses pontos muito fortes, principalmente o Banco do Brasil, que hoje é negociado com mais de 40% de desconto frente ao valor do seu patrimônio. Então, apenas por isso, eu deixo aqui os outros três bancos abaixo, até porque eu quero evitar botar muitas empresas do mesmo setor no mesmo tier, lá em casamento. E para a gente já matar o setor bancário, Banco Banese deixo aqui até na frente do Banco Pine por ter uma recorrência melhor e vem pagando dividend yield de forma bem disciplinada, né? Ano pós ano, um alto dividend yield com payout, não se engane, bem controlado até, tá? O Banco Banese é um banco que vale a pena análise, um banco bem interessante. Quando falamos da Caixa Seguridade, o principal par setorial ali, concorrente da BB Seguridade, deixo aqui também em noivado, uma ótima empresa, sem sombra de dúvidas, mas que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, um comparativo entre a BB Seguridade e a Caixa, e eu vou ser bem resumido do porquê prefiro a BB Seguridade. Constância de pagamento de dividendos, capacidade de rentabilizar o seu patrimônio líquido, um ROI absurdo que a BB Seguridade tem, uma precificação muito mais justa, assertiva, acessível, abaixo do preço justo, na minha opinião, na maior parte do tempo. Então, por isso, principalmente, prefiro a BB Seguridade. Quando olhamos a Porto Seguro, é uma empresa que vem crescendo muito, não para de crescer, valoriza, que é uma beleza, mas não paga dividendos. Na minha opinião, olhando para buy and hold em longo prazo, se você busca uma posição na sua carteira de valorização, de crescimento, até pode se encaixar. Mas olhando muito para remuneração, geração de renda passiva, que eu estou levando bastante em consideração aqui na lista, não acho tão interessante, eu deixo aqui em amante. Quando falamos de Azevedo e Travassos, tanto a ZTE3 como a ZEV4 esquece. É uma empresa que eu não gosto, não gosto da tese de recuperação de forma alguma. A ZEV4 eu até acho interessante, vale a pena análise, é uma empresa com a tese mais de 10, 20, mais do que isso, anos de buy and hold na empresa para você começar a ter resultados relevantes. Caso venha a ter resultados relevantes, caso o projeto venha a dar certo, mas olhando para buy and hold em longo prazo hoje, não é uma empresa que eu tenho em carteira, a gente pode ter um proveito muito melhor, de forma mais rápida, mais fácil, com uma tese mais simples. Por exemplo, a própria Petrobras, que, sem sombra de dúvidas, é uma empresa que eu acredito que pode ser considerada casamento, mesmo sendo cíclica. Cada empresa petroleira e tudo mais, não tem problema. A questão de empresas cíclicas é o quê? Você tem que entender que durante alguns momentos ela vai ter resultados mais fracos, vai ter um dividend yield mais baixo, e não se engane. A Petrobras, durante essa queda da commodity, queda de resultado, veio pagando muito dividendo, devido ao caixa que a empresa tinha armazenado a um alto lucro no topo do ciclo.
empresas grandes, empresas realmente que sabem o que estão fazendo, sabem jogar o jogo, no momento de alta lucratividade, de topo de ciclo, armazenam um caixa bem relevante. Isso que foi feito não só pela Petrobras, como também pela Vale, que é uma empresa que, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, vale a pena levar a longo prazo, casamento também, e aqui não se surpreenda. Vou colocar uma small cap na lista de casamento. Semin, CSN Mineração, uma ótima empresa, muito redonda, vamos lá, uma disciplina, constância de entrega, tanto de dividendo, de resultado, maravilhosa, uma empresa que vem crescendo receita e lucro, diferente da Vale, que nesse momento de queda do ciclo da commodity, vem trazendo resultados cada vez menores. A Semin não, ela vem crescendo no pós-ano, tudo bem que 2025 agora está sendo um ano um pouco mais complicado, a empresa trouxe prejuízo e tudo mais, mas uma ótima recorrência de resultado e de remuneração com dividendos, uma empresa que dá muita oportunidade quando olhamos também para a precificação, entrega indicadores absurdamente maravilhosos. Quando olhamos para a rentabilidade frente ao patrimônio, um ROI de 30%, 35%, margens muito mais interessantes. Na minha opinião, hoje, para quem busca uma empresa não necessariamente já consolidada, uma empresa grande, mais segura, dentre a Vale e a Semin, olhando para outros indicadores, geração de lucro, perspectiva de crescimento, remuneração, precificação, eu sinceramente hoje estou preferindo a Semin. Quando falamos de Viva Telefônica e de TIM, sinceramente aquilo, não fede, não cheira, não são empresas tão relevantes, mas também não é um lixo completo, não é uma empresa, não vou falar que é um tô fora, mas também não são empresas tão relevantes. Agora, não se engane, quando falamos de VEG, aqui tem que desconsiderar totalmente questão de precificação e dividendos, porque quando olhamos para a VEG, é uma tese, uma filosofia já vencedora, focada em geração de valor. É uma empresa que cresce muito, cresce resultado, cresce cotação, valoriza, que é uma beleza, paga dividendos também, né, ali, um pouquinho que seja, justamente por um alto PL, o preço pago frente lucro, ou seja, é uma empresa cara, logo a remuneração com dividendos, o dividend yield é baixo, já trouxe esse ponto em alguns outros vídeos, mas assim, não tem para onde correr. Quando olhamos para longo prazo, vale super a pena ter a VEG em carteira em uma posição de valorização, hoje ainda assim de crescimento. Da mesma forma, ranqueio em casamento a Klabin, muito mais por uma tese de perenidade, segurança, por uma empresa centenária. A Klabin é uma empresa de mais de 100 anos de operação, remunera bem com dividendos, porém aquilo, muito mediano, né? Ela remunera bem, não remunera ótimo, ela fica ali na casa de 5, 6%, porém paga de forma trimestral, paga todos os anos, tem boas oportunidades de precificação, vem momento ali, não sempre, mas tem alguns momentos interessantes. Hoje, por exemplo, é um momento interessante, diferente da Suzano, eu ficaria ali mais em namoro, não acho tão interessante. Irani, mais de uma perspectiva de small cap, de potencial de crescimento, uma empresa ainda em fase de maturação, porém com pontos muito interessantes, principalmente remuneração com dividendos, fica ali, na minha opinião, em noivado. Preferia ter em carteira, sem sombra de dúvidas, em uma carteira previdenciária com foco em longo prazo, a Irani do que a Suzano. Quando olhamos mais para o setor agro, temos a SLC Agrícola, que é uma ótima empresa, sem sombra de dúvidas, vai ficar aqui em namoro, mas assim, é uma empresa que, na minha opinião, não é a mais interessante, nem olhando para remuneração, nem para precificação, nem para geração de resultado, crescimento, perspectiva potencial de crescimento. Então, fica ali em namoro. Uma empresa que hoje, se fosse para colocar dinheiro, mesmo olhando para longo prazo, porém com a perspectiva não condizente com esse vídeo, que é olhando mais para um potencial de crescimento, remuneração com dividendos futuro, a médio e longo prazo, eu até prefiro a Boa Safra, soja 3, se fosse para escolher uma das duas. Mas, como aqui estamos falando de empresas já que entregam consistência, empresas já consolidadas em certo ponto, que dá para confiar a levar em longo prazo, pelo menos para colocar em casamento, a Boa Safra soja 3 hoje, sem sombra de dúvidas, não é essa empresa ainda. Diferente da Kepler, que é uma empresa muito mais madura, e aqui também é uma microcap, uma empresa de menos de 1 bilhão de patrimônio líquido. Porém, patrimônio líquido não é tudo, não se engane. É uma empresa pequena quando olhamos para patrimônio líquido, mas tem um market share absurdo. A Kepler é a principal empresa, a maior, do seu setor, segmento de atuação aqui no Brasil, que é justamente armazenagem e pós-colheita. Então, já é uma empresa muito grande, com muito potencial ainda de crescimento, um ganho de market share, não pela Kepler, mas sim pelo serviço da armazenagem pós-colheita. Tem uma perspectiva de crescimento a médio e longo prazo avassaladora. Quando olhamos para saneamento, aqui falando sobre Sanepar e Copasa, vou colocar aqui as duas do lado, eu acabo preferindo a Sanepar para casamento e a Copasa para namoro, para
Noivado, perdão. Não porque a Sanepar é melhor ou pior, não. As duas são muito próximas na realidade. A Copasa, durante esses anos anteriores, 23, 24, um tanto quanto em 2025, fez pagamentos mais elevados do que a Sanepar apenas por escolha, tá? Não metrificando capacidade, porque isso nós olhamos para o payout. A Sanepar tem um payout na casa de 25% para pagar 5% de dividend yield. Isso é muito bom. A Copasa, ela pagou ali em alguns momentos 15, 16% de dividend yield, porém com 90% de payout. Então, nesse caso, é um mero capricho, na minha opinião. Tanto é que hoje a Copasa tem um momento de investimento muito mais intensivo, por exemplo, do que a Sanepar, que já vinha fazendo isso antes do que a Copasa, antes de remunerar com dividendos, em um projeto que demanda muito de investimento de fato, que é a universalização do saneamento, isso que demanda muito investimento. A Sanepar corre um pouco mais à frente, tem questão de precatório e tudo mais. Do ladinho da Copasa, vou colocar aqui BR Partners, BR Bem 11, uma small cap, micro cap na realidade, menos de 1 bilhão de patrimônio líquido. Assim, eu tenho na minha carteira, tenho na carteira pública do canal, e eu acho que dá pra ter credibilidade do que eu tô falando, né? Skin the game. Coloco meu dinheiro nessa empresa olhando pra quê? Remuneração com dividendos, é uma empresa de menos de 1 bilhão de patrimônio líquido que já desde 2022 vem pagando acima de 10% de dividend yield, tem uma média de dividendos nessa faixa, 10%, 11% de dividend yield, não é uma empresa cara, na maior parte do tempo ela se encontrou muito barata, hoje ela está começando a valorizar, mas ainda tem um potencial de crescimento e valorização absurdo. Então, sem sombra de dúvidas, Noivado é uma empresa que, olhando mais para uma tese de crescimento, ainda de valorização, porém que já entrega lucros, crescimento, remuneração, a BR Partners se encaixa aqui em Noivado. E perceba que eu não falei sobre nenhuma empresa elétrica ainda, né? Vamos aproveitar então esse momento e falar sobre as empresas elétricas. E aqui eu tô querendo escolher umas duas por casamento, tá? Porque tem bastante empresa elétrica, então vou focar em uma empresa de transmissão e uma empresa dos outros segmentos, geração e distribuição. A empresa de distribuição, principalmente, colocarei a CEMIG e transmissão Isa Energia. Por quê? As duas compartilham dos principais pontos, que é justamente o quê? Precificação. As duas são absurdamente baratas, se encontram, no caso, a Isa Energia se encontra até com desconto frente ao valor do seu patrimônio, a CEMIG não. Mas quando olhamos para a PL, a CEMIG é uma das empresas mais baratas da bolsa, justamente porque ela é barata de fato e entrega muito resultado. Então quando olhamos para o PL, o preço pago frente ao lucro gerado, é uma empresa muito barata frente ao lucro que gera, remunera o sócio muito bem com dividendos e indicadores muito redondos, uma dívida muito baixa. Ao contrário, a Isa Energia já tem um nível de endividamento um pouco maior, mas quando olhamos em comparação com a Taesa, que é o principal par setorial, quando olhamos para a transmissão, a Isa Energia tem um endividamento muito mais controlado do que a Taesa, uma perspectiva a curto, médio prazo de se endividar, de ter um endividamento mais relevante para suprir alguns projetos, algumas receitas que estão em déficit. Tem que suprir isso por um resultado operacional da operação da empresa. A Taesa vem passando por um momento de ter términos de contratos relevantes mais próximos do que a Isa Energia. Então, devido não só a isso, mas também na minha tese, olhando muito para a precificação também, eu acabo preferindo a Isa Energia. Então, a Taesa vai ficar aqui em Noivado. Quando olhamos para a Engie, uma das maiores empresas de geração, uma empresa premium, né? Ela é um pouquinho mais cara do que os pares, atualmente vem começando a pagar dividendos já mais elevados, tem um endividamento um tanto quanto elevado, mas é controlado, nada que chegue a ser preocupante, entrega indicadores maravilhosos. Quando olhamos para a Copel, também Noivado, juntamente da CPFL, a Copel ela tem um ponto hoje interessante, que ela mudou sua política de dividendos. Hoje passou a ser uma empresa mais focada em remunerar o acionista a pagar mais dividendos. Em um passado próximo ela não tinha foco nisso, pagava o dividendo ali muito medíocre, pouca coisa de fato. Hoje não, já é uma empresa melhor olhando para dividendos. Isso que eu não posso falar sobre a Auren. Se fosse uma tier list de potencial de crescimento, valorização, oportunidade, precificação, a Auren entraria sem sombra de dúvidas. Mas olhando para o cenário atual e não especulando o futuro, pô, se a empresa, daqui a alguns anos a empresa vai isso, não levando isso em consideração, mas sim, o momento atual, consistência de entrega, a Auren hoje fica quem é amante, porque é uma empresa que entrega prejuízos, não remunera, frente ao lucro gerado não tá barato, ela tá barata olhando para a empresa em si, para os seus ativos, para o seu patrimônio, mas frente ao lucro gerado, hoje é uma empresa que traz até mesmo prejuízos. E ó, para você que ficou até o final do vídeo, eu deixei aqui para você um material gratuito, um bônus. Deixei no primeiro link da descrição uma aula sobre
todos os principais indicadores fundamentalistas, como calcular, interpretar um material bônus para você também fazer sua atividade prática. Enfim, clica aqui embaixo, primeiro link da descrição, principalmente você que está começando a investir agora e você que quer de fato potencializar a análise das ações. No mais, foi um prazer te ter por aqui, eu realmente espero ter te agregado valor e é só o começo.